Eu não sei aí, mas aqui tá muito frio. E hoje eu vou te ensinar a como se proteger desse frio e ainda se vestir muito bem. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre camadas inteligentes e você vai entender por que cada etapa é tão importante, por que essa camada vai te ajudar muito mais do que sair vestindo 10 blusas por aí. Você já reparou que às vezes você veste 4, 5 blusas e mesmo assim continua com frio? Isso acontece porque você não necessariamente colocou peças que vão te aquecer. Hoje a gente precisa entender alguns pontos para você realmente conseguir se manter aquecida e às vezes até com menos quantidade de roupas do que você está acostumada. As camadas, elas têm um papel muito bem definido e é por isso que funciona muito bem. A primeira camada que você vai vestir no seu corpo, ela precisa isolar o calor do seu corpo. Ela não vai necessariamente te aquecer, ela vai manter o aquecimento do seu corpo, como uma garrafa térmica, sabe? Que quando você coloca água quente lá dentro, ela mantém a água quente. Quando você levanta da sua cama, o seu corpo tá quente, você tava debaixo da coberta. E aí a primeira camada serve para manter esse calor no seu corpo. Já a segunda camada, ela serve para não deixar com que esse calor vá embora e você comece a sentir mais frio. Então ela vai isolar o seu corpo da temperatura externa. Então vamos lá, a primeira vai manter o seu corpo quente, a segunda vai te isolar do frio. Já a terceira, mas não menos importante camada, ela vai servir para fazer com que esse calor não vá embora e para te manter ali quentinha, não deixar com que o vento faça com que você esfrie, digamos assim. Então a gente vai aqui por etapas para você entender a lógica da montagem de camadas e parar de vestir muitas peças, porque quando a gente veste muitas peças, o maior problema não é você estar vestindo 5 blusas, é que você perde mobilidade e nem sempre isso é eficiente. Nem sempre você consegue realmente se manter aquecida e parar de passar frio. Muitas vezes você acaba vestindo 5 blusas, fica parecendo fofão, sem conseguir se mexer direito e ainda passando frio, gente. Eu já passei muito por isso. Na minha época de escola, eu tinha esse apelido de fofão, vocês acreditam? Porque eu falava assim, gente, eu passo vergonha, mas eu não vou passar frio. Então eu colocava 5 blusas e ainda colocava aquelas blusas puffer. Pra quê? Eu ficava assim, ó, andando assim, literalmente. Mas vocês não vão precisar passar por isso, porque hoje vocês vão entender toda a lógica das camadas. Então, qual que vai ser a sua primeira camada? A primeira camada, ela vai ser uma roupa térmica, uma blusa térmica e uma legging térmica, tá? Porque ela vai manter o seu corpo aquecido. Ela não é o tipo de camada que pode ficar soltinha no seu corpo. Então não é uma blusa que vai ficar larguinha, soltinha. Ela precisa realmente ficar como uma segunda pele, grudadinha no seu corpo, para evitar que partes do seu corpo tenha como passar o calor. Então é como se você tivesse que vestir um macacão, tem que ficar tudo grudadinho, mesmo sendo peças separadas. A segunda camada vai ser o que você vai vestir por cima dessa roupa térmica. E já falando aqui para vocês, eu vou deixar link de peças para vocês investirem aqui na descrição do vídeo. Então, roupa térmica, algumas peças para vocês poderem investir com segurança. Mas voltando ao vídeo, a segunda camada vai ser o que você vai vestir por cima disso, né? O seu look, digamos assim. E aí aqui vale você prestar atenção na composição dos tecidos, investir em peças com lã, investir em peças com mais poliéster, evitar um pouco peças que tenham ali na sua mistura acrílico, porque pode causar o famoso peeling, não que vá, mas tem muita tendência, grandes chances de causar peeling. Também evitar viscose com poliéster, esse tipo de mistura também não é muito legal. E procurar pegar peças em algodão, mas vamos lá, existe o algodão que tem uma gramatura menor, ou seja, o tecido é mais fino e esse algodão, ele serve para você não morrer de calor, então ele não vai te esquentar. A peça de algodão que você vai comprar no inverno, ela é uma peça mais grossa, então ela sim vai te esquentar e vai manter ali a temperatura do seu corpo. Melhor ainda se ela tiver poliéster, porque o poliéster, ele é um grande vilão, ele é péssimo.
Mas na verdade, isso daí é só o que te falaram sobre o poliéster. Ele é o seu maior aliado no frio. A lã, ela pode sim formar um pouquinho de bolinha por ser um tecido natural, mas isso é normal e vale você se atentar em como cuidar da sua peça. Esse tipo de detalhe vai fazer com que você consiga manter o seu corpo aquecido. A primeira etapa é a roupa térmica. E aqui, nessa parte da roupa térmica, eu te indico, inclusive, na hora de escolher a sua meia, não colocar uma meia de algodão. Eu acho que é um dos passos menos falados, mas o mais importante, porque se as suas extremidades, pé e mão, estão gelados, você sente frio. Então, se o seu pé estiver aquecidinho, você vai ficar aquecidinho também. A melhor opção de meia é a opção de lã. Por quê? Ela não vai ficar molhada. Às vezes a meia de algodão, ela fica molhada no sapato, mesmo a gente morrendo de frio. E aí fica o quê? Gelado. O pé fica congelante. Então, na hora de escolher a sua meia, também vale prestar atenção nesse detalhe. Editora falando aqui, ó, essa dica ela já não sabia, gente, ela acabou de aprender aqui. Ai, ai. E a terceira, e não menos importante camada, é a camada que vai evitar com que o vento entre aí e que ele tire esse aquecimento e esse isolamento que a gente acabou de criar, que é a camada onde entram os casacos. E um dos, assim, meus preferidos é o casaco de lã batida, porque ele é extremamente quentinho e é aquele casaco que você pega na mão e ele é pesado. Então, como que você vai escolher um casaco de lã para pegar um casaco de qualidade? Você encontra, inclusive, na Renner, C&A e Riachuelo, tá? Inclusive, eu tenho o cupom da Renner, Nath Valentines. Esse cupom, ele funciona de forma rotativa. Ele funciona de acordo com a campanha ativa no site. Então, pode ser que você coloque o meu cupom no site e ele não funcione. Mas nunca deixe de testar, porque dependendo da promoção e da campanha ativa, o meu cupom vai te dar um desconto. Mas você pode encontrar em diversos lugares, né? Inclusive nas fast fashions, casacos de qualidade. O que você vai prestar atenção? Na estrutura do casaco, se a estrutura é boa, se ele tem um bom caimento no corpo, é importante você provar. Segunda coisa, composição. Se realmente tem lã na composição, se realmente aquele casaco, ele tá te entregando o que você tá comprando, né? Outra coisa que você vai ver é se o acabamento dele tá bom. E aqui vai um ponto para você analisar. Eu sempre brinco com isso com as minhas clientes e vocês também precisam se atentar. A parte interna da peça, ela precisa ser tão bonita quanto a parte externa. O que isso significa? Que precisa ter um bom forro, precisa ter um bom acabamento, não pode ter linha solta, não pode ser frágil, porque senão, primeira lavagem ou qualquer coisa no uso, ele abre a costura. Então, casacos de qualidade, eles vão ser pesados, eles vão ter um bom acabamento, eles vão ser forrados, eles vão ter uma certa estrutura. Então, se atentar na hora de comprar o seu casaco. Muitas vezes vale investir um pouquinho mais e comprar um casaco de qualidade que vai te acompanhar pra vida e realmente vai te manter quentinha, do que pegar o mais barato e acabar passando frio e perdendo o casaco com facilidade, porque ele vai se acabar com o tempo. Aqui vão os detalhes que vão fazer toda a diferença nessa construção de camada, pra você ter um acabamento melhor no seu look, tá? O primeiro deles é, sabe aquele shortinho bege que a gente geralmente usa com calça branca pra não ficar transparente? Nesse caso, a gente não vai usar ele, mas eu peguei ele de exemplo pra você entender a função do que a gente vai usar, a meia calça. Você vai usar ela da mesma forma que aquele shortinho de compressão, para pôr a peça por dentro. E é melhor porque ela vai unificar ali a meia com a legging térmica, fazendo com que realmente não entre vento por ali. Então, você vai colocar a meia por cima da meia e da calça térmica e ajustar a blusa por dentro. Assim, vai ficar tudo compacto e tudo juntinho, sem que haja espaço para o vento entrar. Outra coisa muito interessante de você adicionar no seu look é o famoso cachecol ou a cachemir. Por quê? Porque isso, além de trazer um ponto de cor, de estilo, ele também vai te ajudar a se manter quentinha aqui nessa região para que não entre vento aqui por cima. Então você pode aí fazer várias composições legais, vários jeitos de usar. Inclusive, dá para jogar
pra cá, dá pra jogar por cima da cabeça criando uma touca, enfim, tem diversas formas de usar pra se manter quentinha. Vale a pena você investir em um pra utilizar no inverno, tá? As luvas também são muito importantes na hora de você compor o seu look. E aqui vai uma dica que eu ouvi uma vez e que vai te ajudar muito. A luva, ela não necessariamente ela vai aquecer a sua mão. Como ela funciona? Ela funciona da mesma forma que a roupa térmica. Então, se a sua mão estiver gelada e você enfiar dentro da luva, ela vai permanecer gelada. Muitas vezes, quando você pode ir pro Chile e tudo mais, pode acontecer de queimar a sua mão, porque você guardou ela gelada ali, tirou a luva e pôs a luva, a mão queima, tá? Então, cuidado com isso. Você precisa pôr a luva para manter a sua mão quente. Então, ela precisa estar aquecida quando você vai colocar na luva. Então, isso é um ponto bem importante para você prestar atenção e não passar nenhum tipo de sufoco. Botas, principalmente de cano alto, vão te ajudar a isolar a região ali das pernas, para realmente o vento bater e voltar e não pegar nem na sua pele. Então, é muito interessante você investir nesse tipo de coisa. É óbvio que se você for fazer uma viagem pro Chile, onde vai ter neve, os sapatos também precisam ser apropriados para você não escorregar. Mas agora vem a pergunta, né? Como que continua elegante no frio? Eu sempre escuto piadinha, tá? De vocês falando, ai, porque no inverno eu sou mais estilosa. E aí posta aquelas coisas de pijama, com aquelas roupas péssimas. Gente, eu tô de olho em tudo. E dá sim pra estar muito bem vestida no inverno, tá? E aqui vai uma dica. Você pode se sentir mais estilosa e mais elegante à sua maneira, utilizando composições de cores que você gosta. Você não precisa escolher um casaco bege, cinza ou preto. Você pode escolher um casaco de uma cor que te represente, que você goste. Ou mesmo um cachecol para trazer um ponto de cor pro seu look. Uma bota mais interessante, do jeito ali que você acha que se identifica mais. Então, trazer pontos de personalidade para o seu look vai fazer com que você se sinta mais elegante e fique visivelmente mais elegante e estilosa. Outra coisa que você pode fazer é investir nos acessórios. Bracelete por cima do casaco, brinco, às vezes um brinco maior, ou se você não gostar, um brinco com uma pedraria que você goste, num tom que você goste, ou até mesmo um penteado diferente com um acessório no cabelo. Ai, gente, eu vou pegar o café. Olha! Gente, chegou o cafezinho aqui pra mim. Olha, cafezinho, gente! Pra continuar o vídeo, né? Mas vale sempre lembrar que os acessórios, eles precisam refletir o seu estilo e a sua essência também. Não vai criar uma nova personalidade só porque é inverno, não, tá? Usa os seus acessórios, coloca os acessórios que você se sente bem, não precisa exagerar. Pode sim misturar prata com dourado, isso daí é um mito, fica muito estiloso, muito elegante, traz modernidade e sofisticação ao mesmo tempo. Um detalhe muito, parece pequeno, mas que no contexto geral de um look, acaba fazendo muita diferença. Se você ficou se perguntando, Nath, eu não consigo investir em tudo isso de uma vez, aonde eu invisto primeiro? Aqui vai a minha dica pra você. Eu não pouparia investimento nas peças térmicas, elas precisam ser tecnológicas, elas precisam ser de qualidade. E no casaco, ele realmente precisa te manter quentinha e ser de qualidade. A peça de baixo, você consegue até comprar uma peça ali mais acessível e acabar comprando duas. Então, vestir as duas ali e ir tirando as camadas conforme o dia vai passando e for esquentando, dependendo de onde você mora. E eu guardei um truque extra pro final, então se você ficou até o final, você vai saber dessa dica. Se você não ficou até o final, você nem tá vendo essa parte do vídeo. E aqui, você chegou até essa parte do vídeo, comenta um bonequinho de neve. Tem bonequinho de neve, produção, nos emojis? Comenta um bonequinho de neve aqui pra gente saber que você vai saber a melhor dica que temos aqui. Das principais coisas que vai te ajudar, principalmente se você for viajar pra onde tem neve, tá? Mas se você também for frienta como eu, vai te ajudar horrores, que é o adesivo térmico. Eu vou deixar link aqui na descrição. E aí, deixa eu te dar uma dica de como usar esse adesivo térmico. Pelo amor de Deus, não vai me colocar diretamente em contato com a sua pele. Ele pode te queimar. Então lembra que a gente
gente usou a legging térmica e a meia calça, você vai colocar o adesivo térmico preso entre a legging e a meia calça. Vai pôr um por cima da meia e vai colocar nos bolsos do seu casaco. Também pode colocar aqui, ó, entre a blusa térmica e a blusa de cima e nas costas. Você vai ficar quentinha e não vai ter frio que te deixe com frio, tá? Agora já me conta se você gostou dessas dicas e se você vai passar a construir camadas mais inteligentes daqui pra frente. O melhor de tudo isso é que agora você vai poder ficar quentinha de verdade, sem perder aí a sua mobilidade, ter que ficar colocando 1000 camadas. Comenta aqui se você gostou e já sabe, né? Se inscreve no canal e me siga em todas as redes sociais para ter acesso a mais conteúdos como esse.